a mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que mergulha nos bastidores de empresas premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo organizações na nova era de responsabilidades. Por aqui sempre falando sobre os segredos, as histórias por trás das empresas que se destacam na arte da transparência, além, claro, de levar as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, seu anfitrião, nesse passeio por estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas desse reconhecimento. Conversando a cada episódio com líderes que trilham o caminho da clareza e da responsabilidade nos negócios. Então, você vai acompanhar as histórias inspiradoras e, claro, ter uma chance para entender como as empresas vencedoras do Troféu Transparência estão moldando o cenário empresarial com práticas exemplares. Se você busca por transparência, inovação e sucesso empresarial, esse é o lugar certo. Nesse episódio, conversando com o Odivan Karnim, diretor de Finanças, Administração e RI da Irani. Odivan, muito obrigado por participar do nosso podcast. Nós é que agradecemos, Sandro, e é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho da jornada da transparência, compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia aqui na Irani. Também com a gente hoje o Evandro Zabotti, que é gerente de contabilidade da Irani. Evandro, também um prazer te receber por aqui. Prazer, obrigado pela oportunidade, Sandro. E é muito bom estar aqui junto com a Nefap falando um pouquinho sobre essa nossa caminhada, sobre essa nossa jornada aí em relação à transparência. Odivan, queria começar falando um pouquinho sobre o tema desse ano, o slogan do Troféu Transparência, Era da Responsabilidade, promovendo uma revisão bem profunda de práticas. E a gente está falando de ética social, ambiental, econômica. Queria entender como é que a Irani, uma das 30 empresas mais transparentes do país, tem interagido com esses princípios, tem colocado isso dentro da cultura e da estratégia da corporação. Muito bem, Sandro. O que a gente tem notado? O ambiente de negócios para as empresas tem ficado cada vez mais complexo. Acho que as empresas têm lidado com muita volatilidade, muita incerteza, muitos eventos que acontecem, seja geopolíticos, seja climáticos, seja de mudança de marco regulatório, de legislação tributária, legislação societária, e tudo isso tem causado, tem impactado muito o dia a dia das empresas. Acho que as empresas precisam prestar atenção em muito mais coisas do que se prestava há 10 anos atrás. E a forma de se fazer isso da maneira direita, né, procurando preservar o valor da companhia, procurando mitigar risco e procurando aproveitar as oportunidades que surgem nesse mesmo cenário, através de você estabelecer um nível altíssimo de confiança dentro da companhia, né, promovendo uma cultura da confiança, e que isso acaba também transcendendo o perímetro da empresa e com que as pessoas de dentro da empresa acabam se relacionando com todos os stakeholders da mesma maneira. Na prática, é assumindo a responsabilidade de estar à frente de um negócio, dependendo da função que as pessoas têm dentro da empresa, para enfrentar esse ambiente volátil, esse ambiente incerto, né, construindo relações de valor, construindo relações de confiança, que só é possível através de muita transparência, né, de muita integridade nas atitudes, nas ações, e de muita responsabilidade com tudo que se faz, com os compromissos que se assume, com as relações que se estabelecem. Então, acho que muita gente às vezes pensa que para este mundo complexo, volátil, difícil, a solução esteja na tecnologia, ou esteja no governo, ou esteja em áreas que talvez tipicamente deram as soluções no passado. Hoje, a sensação é que está tudo muito mais descentralizado e esse poder está na mão das pessoas. Acho que as pessoas é que têm a capacidade de estabelecer níveis altíssimos de confiança, promover a relação, a eficiência das relações e que isso acaba levando a melhores decisões empresariais, melhores decisões para a sociedade como um todo, né, e beneficiando a todos. Então, a gente entra num momento de mundo em que as empresas, né, precisam ficar atentas a isso, e é o que a gente tem feito dentro da Irani.
Eu acho que o que a gente tem procurado estabelecer na Irani é uma cultura cada vez mais forte, é uma cultura de confiança, é uma cultura de transparência, é uma cultura de, a gente chama do inglês, né, de accountability, onde que cada um é responsável, né, pelo seu próprio destino. E isso faz com que a organização, o organismo da empresa seja muito mais efetivo, muito mais positivo, muito mais saudável, seja para a geração de negócio, seja para a relação das pessoas entre si. André, eu queria te ouvir um pouquinho, porque tem um desafio aí, claro, para tentar, e por outro lado também, quando você consegue espalhar toda essa cultura, não só para o nível de comando, mas quando você consegue fazer todo o time de colaboradores trabalhar sob essa mesma cultura, facilita o processo, mas é um desafio fazer isso. E aí, expandindo também, falando para toda uma cadeia de suprimentos, de fornecedores, enfim, toda a estrutura que engloba a empresa. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O desafio e na outra ponta, quando você consegue fazer isso, como facilita o trabalho da corporação. Então, ah, na verdade, como o Divan comentou, as ações da Irani, elas estão todas voltadas, né, para pensando nessa questão de transparência, pensando nessa questão de levar para o mercado as informações de uma forma mais simples e prática possível, né? Então, as ações das pessoas aqui dentro também estão voltadas nesse sentido. E quando se expande isso, por exemplo, para uma cadeia de suprimento, acho que tem um grande desafio aí de embarcar todos no mesmo nível, né? De atingir a todos. E eu acho que a Irani, com essa bandeira de transparência, de simplicidade, eh, de fazer as coisas com uma forma mais transparente possível, a gente consegue, de alguma forma, atingir a todos, e esse é o grande desafio, né? Desde o menor fornecedor, desde o pequeno, ou aquele mais próximo, ou aquele maior, mais distante, a gente consegue, de alguma forma, tentar trazer todos no mesmo caminho e na mesma bandeira, né? É um desafio, mas, por outro lado, é um processo que, ao mesmo tempo, conforme ele vai acontecendo, ele vai se tornando um ciclo virtuoso, onde vai fazer bem para todos, né? Então, é uma corrente do bem que vai levando isso para frente, e à medida que a empresa implementa isso e executa com os seus parceiros, com os seus fornecedores, com os seus clientes, ela acaba tornando esse ciclo uma corrente de bem que vai fazer, para o futuro fazer bem para todos. Eu acho que essa é a nossa ideia, isso é que a gente prega aqui dentro, e a transparência acaba sendo uma das questões mais importantes nesse contexto. Ivan, dentro, a cultura existe, as ações estão sendo tomadas, é importantíssimo a gente medir, ver como é que as metas estão andando, como é que essas ações estão andando. Como é que isso é feito dentro da empresa e também como é que vocês fazem, passam isso para os stakeholders, incluindo acionistas, sociedade em geral, impacto social, impacto ambiental, como é que isso é medido e relatado? É. Bom, a gente tem algumas estruturas para isso, desde a própria demonstração financeira já traz muito dado sobre isso. Nós temos o relato integrado, que ele precisa ser lido, como o nome diz, integrado às demonstrações financeiras. A gente está passando agora até por uma mudança de norma contábil, onde a gente vai ter a incorporação na própria demonstração financeira de aspectos ambientais. Mas a gente já publica o relato integrado há 16 anos, auditado, com dados socioambientais e com metas públicas que nós assumimos para o ano seguinte. E, além disso, nós temos também compromissos públicos assumidos até 2030, né? Seja de mulheres no quadro, mulheres em liderança,
redução de resíduo, de geração de resíduo, redução de emissão de carbono, com meta, aonde nós definimos isso em planejamento estratégico, então são metas de longo prazo. Essas socioambientais a gente torna elas públicas, então é possível acompanhar, isso está no nosso relato integrado, tem diversos materiais, nos nossos materiais de divulgação de RI, por exemplo, elas sempre constam, e a cada ano que passa nós reportamos os avanços que a gente conseguiu fazer para conseguir concretizá-las ao final dessa década. Então, a gente tem compromissos públicos com metas definidas e a gente reporta o andamento. Mas tem muita coisa que acontece no dia a dia, né? Ou seja, no curtíssimo prazo, que é quando as pessoas têm a chance de agir e de fato fazer acontecer, né? Aí nós temos metas para todos os colaboradores, muitas metas relacionadas a meio ambiente, que são acompanhadas, até atreladas à remuneração variável, que é onde lá no micro, no curtíssimo prazo, a gente espera induzir, estimular com que todos os colaboradores pratiquem no dia a dia as ações necessárias para que, né, dessas pequenas ações, a gente consiga atingir aquelas metas da década que nós estamos nos propondo. Então, é um sistema de gestão bastante complexo. A gente tem a clareza dos principais marcos para o final da década, seja ele econômico, financeiro ou socioambiental, mas a gente age hoje, no curtíssimo prazo, né, procurando fazer as coisas que estão no nosso alcance para que a gente chegue ao final da década com as metas cumpridas. Essa transparência é uma demanda, isso gera uma responsabilidade enorme para as empresas. Como é que vocês têm aprimorado essa comunicação, as decisões também, para refletir esse valor da transparência? E aí eu incluo uma relação transparente envolve em alguns momentos também uma meta que não foi atingida ou uma meta que teve que ser recalculada. É importante, claro, reportar tudo que deu certo, mas também alguma coisa que precisa ser ajustado. Transparência também precisa disso para gerar confiança? Com certeza. Sandro, assim, até eu gosto de falar, geralmente quando a gente fala nesse assunto, eu gosto de falar de alguns temas, por exemplo, que nós ainda não estamos satisfeitos, né? E que a gente procura evoluir e temos meta para isso. Então, um tema, por exemplo, é diversidade, seja de gênero, né, seja de outras minorias, que nós temos metas de avançar. Agora, pegando de gênero, mulheres, nós temos meta de ter 40% dos nossos colaboradores sendo mulheres e 50% de lideranças até 2030. E nós então, estamos longe dessa meta ainda, né? Então, a Irani é uma empresa que tem uma diversidade adequada, uma diversidade desejada? Não. Nós temos muito a evoluir ainda em termos de diversidade. Mas a gente tem um roadmap, a gente tem um caminho, a gente tem uma meta de longo prazo. E ano após ano nós temos metas para serem cumpridas que, ao longo do tempo, vai nos levar nesse atingimento dessa meta lá no final da década. Então, é importante relatar isso, né? Se você for ver nos relatórios que nós temos, a gente menciona naquilo que também a gente não está bem, né? E eu gosto de falar dessas coisas, porque justamente não existe empresa perfeita, né? A Irani não é uma empresa, assim, não tem mais nada para fazer. Não, a gente tem muita coisa para evoluir ainda, né? E o que a gente tem é a clareza desses espaços e a gente quer estar construindo e melhorando para que um dia a gente possa estar com essas lacunas, vamos dizer assim, cobertas. Mas a gente sabe que a régua sempre sobe, né? Então, quando a gente consegue atender melhor um aspecto que está faltando, vai abrir outro, ou vão surgir outras demandas, a sociedade vai mudando, vai evoluindo, né? A dinâmica dos negócios vai evoluindo. Então, a gente tem que estar sempre preparado para ir incorporando essas melhores práticas. Mas, dizer assim, a gente está com tudo redondo? Não, tem muita coisa que precisa ser feita ainda. Mas o importante, né, Odivan, que tu comentou, é que no contexto da transparência, a Irani busca divulgar isso também no mercado, né? Então, a gente, no relato integrado, por exemplo, nós temos também as metas que não são atingidas divulgadas da mesma forma que aquelas que são atingidas, que são favoráveis à companhia. Então, isso reforça ainda mais aqui o nosso tema aqui, que é a transparência, né? É ser transparente para as coisas boas e também para aquilo que ainda está sendo buscado, está sendo
trilhado aí para ser atingido no futuro. Bom, e o troféu Transparência, o selo que vocês ganham da ANEFAC, né, Evandro, comprova isso, né? Uma das 30 empresas mais transparentes do país. Queria te perguntar um pouquinho como é que é o sentimento de receber essa premiação tão importante, Evandro. Como é que é o sentimento de receber o troféu de uma das empresas mais transparentes do país? Pelo terceiro ano consecutivo, né? Pelo terceiro ano consecutivo. Então, na verdade, temos falado sobre isso, né? Para nós é uma gratificação imensa estar sendo agraciado com o Troféu Transparência, ainda mais pelo terceiro ano consecutivo. E eu sempre falo aqui também internamente, e em algumas conversas, é que tudo isso só é possível, primeiro, pela oportunidade que a empresa nos dá de construir isso juntos, né? Que a administração nos dá, que a empresa proporciona, né? E segundo, pelo trabalho de construção que foi feito também em conjunto, né? Em conjunto com a administração, em conjunto com todos os colaboradores, em conjunto com os parceiros, com os nossos auditores, com os nossos consultores, com quem quer que seja que apoie isso e que ajude na construção das demonstrações financeiras, que é o resultado, né? O resumo de tudo isso, né? Então, gratificação total, muito, muito feliz por tudo isso. Bom, para a gente encerrar, queria ouvir de ambos um pouquinho como é que é o trabalho da educação continuada, a conscientização, tudo isso que a gente falou um pouquinho, promove a cultura da responsabilidade dentro da Irani. É. Sandro, tem uma coisa bem bacana que quando a gente olha para a Irani, para quem é um pouco mais atento, vai perceber que existe uma consistência das coisas, né? Aqui nós estamos falando que a Irani recebeu pelo terceiro ano consecutivo o Troféu Transparência, está entre as 30 empresas mais transparentes do Brasil, em todas as suas demonstrações financeiras. Então, imagina a quantidade de empresa que tem no Brasil, está entre as 30. Mas uma coisa interessante é que nós também estamos entre as 30 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, o que demonstra uma consistência entre o que a gente faz, uma integridade do que a gente faz. Tudo que a gente procura fazer bem feito e que acaba se refletindo nos rankings, no reconhecimento externo daquilo que a gente faz. Da mesma maneira, quando você olha o retorno das ações nos últimos anos, desde o IPO, o retorno da Irani, por exemplo, foi o melhor IPO, no nosso caso foi um re-IPO, daquela janela de 2020 e 2021. A ação que melhor performou, tiveram 74 operações. A que melhor performou foi o papel da Irani. Então, existe um equilíbrio e uma consistência que vem das pessoas, né, que passa pelas atitudes, como é o caso da transparência que nós estamos falando aqui, e termina no resultado econômico, em que a gente acaba capturando e entregando para os nossos investidores. Mas o bacana é enxergar assim, essa integridade da empresa, né? Que tudo que a gente faz reflete a nossa essência, o nosso DNA, a nossa forma de fazer negócio, a nossa visão, né? E tudo está muito bem consistente. Então, e obviamente, quando se fala em educação continuada, né, está no plano das pessoas, é, é, é uma, é uma é um dos grandes desafios hoje de qualquer empresa, mas que a gente tem, e não é de hoje que se construiu isso, é uma atenção muito grande ao desenvolvimento das pessoas, né? E até como está formas de desenvolver. Hoje tem tanto conteúdo disponível, né? Então a gente provoca muitas pessoas da empresa a irem atrás do conhecimento, independente da forma, né? Quem quer procurar uma educação formal, ok, quem é melhor em buscar o conhecimento de outras formas, mesmo que de maneira informal também está ok. O importante é o conhecimento, o importante é a atitude, a postura, a forma como as pessoas são na sua essência. Então eu acho que essa integralidade das coisas é que fica bacana, né? Você vê uma empresa no conjunto, ela é uma empresa diferente, eu diria. E a gente percebe por todos os reconhecimentos que a gente vem tendo. Eu acho que nesse caminho também, Sandro,
falando da educação continuada, é algo contínuo, né? É o aprendizado sequencial, né? Que todos buscam. A Irani vem há muito tempo incentivando todos a fazer isso, né? Então, está naquele mesmo contexto que eu falei antes, a Irani permitindo as pessoas a avançarem, permitindo as pessoas a evoluírem, permitindo as pessoas a buscarem, a fazerem, e incentivando, né? E consequência disso acaba sendo esse contexto, né, da conscientização, da transparência. Então, eu acho que essa dobradinha acaba sendo acaba trazendo bons frutos para todos, né? E isso faz bem para as pessoas, faz bem para a empresa, faz bem para aqueles que têm relação com a empresa, sejam nossos clientes, nossos fornecedores, seja a sociedade, sejam os parceiros, afinal, todos os que têm e de alguma forma compartilham e se beneficiam desse contexto de transparência, eh, de, de informações bem práticas, bem fáceis de serem avaliadas ou de serem lidas por todos. Então, eu acho que o contexto da transparência da Irani acaba sendo favorável por isso. Sem dúvida nenhuma. Evandro, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Até uma próxima. Obrigado, pessoal, e estamos à disposição. Esperamos ter contribuído um pouco com todos aí que queiram conhecer um pouquinho mais da nossa história e, quem sabe, até servir de estímulo também, né, para quem queira seguir nessa trajetória. Estamos à disposição para quem quiser trocar alguma ideia. Nós que agradecemos, né? E tá da mesma forma à disposição. E esperamos estar contribuindo cada vez mais com esse tema e ajudando aí a construir coisas boas para todos nós. Obrigado. A gente que agradece. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você também a fazer parte da Bandeira da Transparência, um movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. Não só uma prática, um alicerce que permite aos consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Continua com a gente, desvendando como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.